Olá, bom dia a todos. Bom dia, Bom dia, professor. bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bem-vindos de volta à nossa disciplina Filosofia do Direito. Vamos ver. Laís, você está na biblioteca? Seria legal, é até uma coisa importante, né? Seria legal se vocês se reunissem em grupos, né? Porque eu acho que pode ser bastante útil essa troca de isso, essa troca de ideias para e talvez a faculdade tenha realmente, né, salas disponíveis, né? Isso é uma coisa que seria bem bacana. Em grupos menores, utilizando uma sala, vocês tenham o silêncio, mas também possam se comunicar, né? Possam conversar. Seria ideal nesse momento. Vamos lá, muito bem. Vamos fazer uma conferência primeiro, tá? Todo mundo está conseguindo navegar pelo Moodle? Todo mundo conseguiu fazer o download do material? Semana que vem eu vou colocar mais materiais para as semanas seguintes, para vocês já terem um planejamento maior sobre os conteúdos. E o Eric está perguntando sobre o grupo de WhatsApp da turma. Ok. Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa análise de um texto clássico da filosofia, de maneira geral, tá? Eu sei que tem parte do currículo de vocês envolve aquela revisão, né, estudo da filosofia geral. Aliás, eu não tenho certeza se vocês têm a disciplina filosofia na grade de vocês. Até porque a grade das turmas da manhã é diferente das turmas da noite, né? Vocês tiveram filosofia geral? Introdução à filosofia, professor. Mas é primeiro semestre. No primeiro semestre? Primeiro semestre. E então vocês tiveram aula sobre Platão, sobre pensamento, filosofia grega? Ou trataram de outras coisas? Tivemos, sim. Chegamos a ver os contratualistas, enfim. Que... Mas eu acredito que a profundidade varia muito de acordo com o professor que dá. Uhum. E como é que foi a experiência de vocês? Se alguém quiser fazer um relato. Em relação a seja a profundidade, seja a própria abordagem. Estou perguntando isso porque a gente não parte do zero ao estudar esses autores clássicos, né? A gente sempre traz uma bagagem, um conjunto de conhecimentos pré-determinados, né? E diferentes alunos têm diferentes bagagens. Como vocês também podem imaginar, né? Diferentes professores trazem diferentes bagagens. Então, esse é um tipo de conteúdo que pode variar muito em formas de compreensão, em formas de entendimento, de análise, de interpretação. Paulo Henrique,
Poderia comentar rapidamente? Sempre, se possível, vamos tentar privilegiar o microfone para a gente conversar um pouquinho. O que o senhor exatamente gostaria de saber, professor? Em relação sobre a experiência prévia, né, sobre esses conteúdos de filosofia. A experiência foi boa. No meu caso, né, que eu até tenho uma certa afeição pela matéria e tal, só que o meu professor, ele foi muito... É porque, na verdade, a gente pega essa matéria no primeiro semestre com alunos de filosofia, né, porque ela é uma matéria para alunos de filosofia. Então, assim, não é muito direcionada, não é muito específica nesse ponto em relação a... Óbvio que o professor acaba fazendo um sobrevoo e tal, mas nem de longe, assim, é o ponto central, assim, da matéria, sabe? Ele acaba falando de maneira, de certo modo, né, meio que superficial sobre a questão de que seria justiça, enfim... mas assim, o que é uma abordagem superficial sobre o que é superficial justiça? nesse ponto, assim, sabe? É porque, tipo assim, isso não era a proposta do curso, talvez, eu acho. Porque, como eu disse, não era uma matéria para estudantes de direito, não era uma matéria para estudantes de filosofia. Então, era nesse ponto, assim, a minha experiência foi meio rasa, sabe? Mas acabou que eu vi, né? A gente viu, sim, tipo, algumas coisas sobre os contratualistas, enfim. Mas é isso. De um modo geral, foi uma experiência boa. Mas, assim, eu acho que no que tange a especificidade dessa matéria de filosofia do direito, a gente não... Eu, pelo menos, não tive uma Outras experiência assim tão... coisas geralmente são enfatizadas antes, como o conhecimento, a racionalidade, a argumentação, não é isso? Isso, exato. Ele trata muito sobre falácias, sobre... Isso. Sobre o raciocínio, falácias, erros de argumentação. Exato. Né? O que é uma argumentação válida e outra inválida, né? Exato. Ótimo. E outra questão que é muito analisada em filosofia, né, sobre a validade do conhecimento, também sobre a relação entre opinião e conhecimento, não é isso? Isso. A relação também entre um mundo real, digamos assim, um mundo das aparências, a Sobre questões natureza essenciais também. a ideia das essências, ou então da finalidade de cada ação ou objeto. Sim. Né? Questões relacionadas a definições. Então, esses são tópicos que a gente não vai abordar tanto aqui nessa matéria, justamente. Foi isso que eu disse, né? Tipo, nesse ponto específico, realmente... Professor, Pode falar. quando eu vi, foi também introdução, eu sou aluno do noturno, eu também vi introdução à filosofia, vi basicamente essas coisas, argumentos, validade de argumentos. Só que, assim, eu esperava ter visto as escolas filosóficas, para ter uma ideia, e as características de cada, pelo menos assim, o meu pensamento era que fosse ver isto. E o que eu vi foi isso aí que o senhor está relatando. Não sei se... Porque, como é que, por exemplo, se eu souber das características de uma escola, de uma coisa, fica, na minha concepção, no meu pensar, fica mais fácil eu chegar a concluir sobre esses argumentos, sobre validades, sobre as preposições, sobre essas coisas. Essa é uma ótima questão, é bem importante que a gente esclareça isso, porque realmente, a primeira coisa que eu tinha falado antes é que filosofia pode ter várias abordagens. Uma delas é abordar por temas ou por problemas.
E aí as escolas, os autores, eles vão aparecendo, vão pipocando na medida em que a gente discute esses temas, né? Então, vamos analisar a questão das definições. E aí vão aparecendo vários autores. Uma outra forma de abordar, de estruturar um curso, é fazendo a história da filosofia, né? Então, analisando as escolas, os grupos, as correntes, os principais autores. Não é mesmo? Então, um estudo, uma apresentação histórica, sequencial, ela ajudaria muito a contextualizar e a organizar o conhecimento, né? Então, tem a escola dos socráticos. Não é isso que você quer dizer? Exatamente, exatamente. É. Esse é um conhecimento muito importante, né? Por sorte, vou falar a verdade aqui, esse é um tipo de conhecimento que é bem acessível hoje, né? Até uma boa navegada na Wikipédia, por exemplo, né? É um instrumento bom de fazer essa pesquisa geral. De onde que estão cada um desses autores? Quais são as escolas? Quais são os principais tópicos que envolvem esses assuntos, né? Ali você tem um guia bem organizado dessas linhas gerais da filosofia, né? Então, quem estiver se sentindo perdido, digamos assim, pode fazer essa exploração geral por um site de referência e depois ir aprofundando nos assuntos com os autores eles mesmos, né? Ou então com livros de referência na área, para aprofundar cada ponto. Mas essa visão geral, né, ela pode ser dada por esse tipo de estudo, né? Você dá uma olhada numa enciclopédia, dá uma olhada num texto que faça uma apresentação geral desse conteúdo, tá? Digo isso porque essa é uma área que a gente tem experiências desiguais, né? Alguns já tiveram essa explicação geral, alguns não, alguns sentem falta. Então, sempre quando vocês sentirem necessidade, perguntem, peçam de novo para a gente falar sobre o contexto, aí a gente equaliza aqui a discussão, certo? Tranquilo. A primeira pergunta que eu acho que é relevante a gente fazer, se iniciar, é por que começar uma discussão, um curso de filosofia geral, ou então um curso de filosofia do direito, por autores da Grécia Antiga, como Platão e Aristóteles. Vocês já ouviram esse tipo de pergunta e já ouviram alguma resposta sobre isso? Por que começar lá, na Grécia Antiga? Por que começar por Platão? Talvez por ele ter sido um dos primeiros a levantar essa questão, não sei. Qual questão? Do que seria justiça, sei lá. Essa é acho que é a forma mais intuitiva, né? Vamos começar pelo que veio primeiro. Mas certamente outros autores do Egito, da Babilônia, da China, da Índia, certamente eles já falavam dessas questões anteriormente. Conseguem imaginar isso? Sim, professor. Eu acredito que essa opção metodológica de começar por Platão, enfim, venha muito do processo de construção da filosofia ocidental. O berço é lá na Grécia Antiga, as bases do pensamento que a gente utiliza hoje, que outros autores posteriormente também utilizaram, foi justamente essa, né? Filosofia como berço de todos os outros conhecimentos na Grécia Antiga. Então é importante, ao meu ver, pelo menos, que a gente estabeleça bases firmes, concretas do pensamento, para daí ir construindo o resto da estrutura, como a gente vai ver outros autores fazendo.
tendo essa compreensão prévia, eu acredito que pode ficar mais fácil quando virmos outras abordagens em cima desses temas. Isso, então parece que Platão, por exemplo, se torna mais importante, não tanto por ter escrito primeiro que todo mundo, mas porque outras pessoas que escreveram depois constroem em cima do que foi estabelecido como por Platão, por exemplo. Não é esse o seu argumento? Exatamente. É isso. Então, aí nós identificamos uma ideia de coerência, de continuidade, de tradição filosófica que vai formar aquilo que antigamente era muito comum de se enfatizar essa expressão, hoje a gente já questiona muito mais, né? A ideia do pensamento ocidental, né? A história da filosofia ocidental, a civilização ocidental. Já ouviram esses termos? Sim, sim. E faz parte de uma certa mitologia da chamada civilização ocidental, a ideia de que aquilo que se fala hoje, aquilo que se pensa hoje, que todas as ideias, todos os grandes avanços culturais do Ocidente são descendentes diretos daqueles autores da Grécia Antiga, dos clássicos. Isso porque nos séculos 18 e 19, quando foram sendo estruturadas como foi sendo modernizado, digamos assim, o ensino acadêmico, universitário, né, se desenvolveu com muita força, né, a ideia dos clássicos. Quando a gente pensa os clássicos, a gente imagina, às vezes, aquelas colunas gregas, aquelas estátuas branquinhas. Vocês imaginam isso? Né? E esses grandes autores, esses grandes filósofos. Alguém já viu uma matéria, um estudo histórico sobre as estátuas gregas? Né? Que elas eram... alguns sobrevivem até hoje, né? A gente olha, elas são todas branquinhas, por causa do mármore, por causa da pedra, né? Do material. Mas, um pouco mais amareladas, mas, né, hoje com avanços nas técnicas científicas, os cientistas conseguem observar que elas estão cheias de resquício de pigmentos, de pinturas. Na verdade, elas não eram brancas, não tinha aquele visual que a gente associa com o clássico. Elas eram todas pintadas, até de um jeito que lembra bastante as alegorias de carnaval, que a gente está acostumado a ter no carnaval, nas festas populares, justamente porque elas eram, digamos assim, instrumentos da cultura popular daquele tempo, não tanto associadas àquilo que a gente imagina como os clássicos, né? Porque o classicismo, né, é um movimento cultural, né, típico das sociedades europeias ou colonizadas, de certa forma, né, pelos europeus nas Américas e em outros lugares, fortemente associado ao elitismo, fortemente associado a uma sociedade, né, que tem as suas próprias relações de poder, de desigualdade, de afirmação cultural. Então, de certa forma, essa conexão com o passado glorioso dos clássicos tem muito de mitologia. Deixa eu corrigir aqui os microfones.
E é nesse sentido que muitos autores vão fazer uma espécie de denúncia dessa narrativa do pensamento clássico, da herança cultural grega, como uma espécie de novo colonialismo, como um eurocentrismo, como um instrumento cultural de reforço da desigualdade, muitas vezes associado também ao racismo, né, à imposição de um modelo cultural dominante sobre outras formas de cultura. Vocês já ouviram alguma coisa sobre esse tipo de discussão? Sim, professor. Principalmente em matérias como história do direito, antropologia, que questionam bastante a forma como o conhecimento é estruturado, o enfoque que é dado ao longo do tempo, etc. Então, esse é um assunto, como você menciona, né, de disciplinas que ganham força na contemporaneidade e que associam a análise do discurso, do conhecimento, também a relações de poder ou de dominação. Né? Quer dizer, conhecimento não é uma coisa completamente separada do poder. Tá? Então, essas coisas podem e devem ser analisadas em conjunto. Por outro lado, não. Ó, Lorena, pode comentar para a gente isso? É bem interessante. Não me lembro em que matéria foi, eu sou do BI. E aí eu fiz um seminário sobre epistemicídio, né, que falava sobre como a gente pensa que, por exemplo, dá um exemplo, as pessoas pretas não são sujeitos cognoscentes, então elas não produzem conhecimento, e aí a gente só pensa a história da África depois da escravidão, né? A gente não pensa, tipo, que tinham filósofos, tinham artistas, tinham sociólogos, enfim, pessoas que pensavam em produzir conhecimento naquela época. Isso. E aí isso é muito interessante. Então, a forma como a gente escolhe falar sobre o passado tem tudo a ver com como a nossa sociedade funciona no presente. Não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. A gente priorizar essa forma de conhecimento, né? E hierarquizar e também colocar esses lugares, reforçar esses lugares, né, de como se a produção de conhecimento não fosse para mim, por exemplo, sou mulher negra. E aí a gente acaba hierarquizando tudo. Isso, então, a própria seleção de autores, de filósofos, homens gregos lá de um passado distante, que são mitologizados como os antepassados, digamos assim, né, de uma elite dominante contemporânea, fazer isso incorre num grande, grave risco da gente estar reforçando justamente esse discurso de hierarquia, de dominação. Então a gente precisa ter muita consciência a respeito disso. Que é muito fácil ler esses autores clássicos de forma a legitimar e de forma a reforçar esses discursos de hoje em dia. Né? Claro, sem contar os discursos anteriores ainda, dos séculos passados, que justamente usavam esses autores como justificativa expressa, muitas vezes para coisas como a escravidão, para a hierarquização entre homens e mulheres, entre pais e filhos, entre cidadãos e estrangeiros, todos os elementos que existiam naquele discurso da Grécia Antiga. Enquanto que outros são seletivamente, né, deixados de lado, pensados. Então, a gente precisa observar isso com um olhar crítico, com um olhar, com um grau de ceticismo. A gente precisa ficar desconfiado, digamos assim, de toda a discussão filosófica que remete a um passado distante e glorioso. Está entendendo?
Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de evitar o tema, não do que veio primeiro exatamente, mas o fato que existe uma influência muito forte de que os autores que a gente vai estudar na modernidade, eles se conectam com esse passado. Os autores que a gente vai estudar no presente, eles se conectam com esse passado. Então, existe uma demanda muito clara da gente entender essas doutrinas, essas teorias filosóficas. Porque como eu já mencionei na aula anterior, um ponto de partida em comum para a gente conseguir entender, discutir, dialogar, criticar filosofia política, economia, direito, sociologia, psicologia, todas essas diferentes áreas do conhecimento, né, têm encruzilhadas, têm pontos em comum em que elas se comunicam através de uma linguagem em comum que passa pelo entendimento desses clássicos. Por último, eu quero ressaltar a própria ideia de que os gregos, né, Platão e Aristóteles e os pré-socráticos, e vários desses autores, são os pais, digamos assim, da filosofia, ou os criadores da filosofia. Quem é que tem uma opinião a respeito disso? Positiva ou negativamente? O que significa dizer que a filosofia tem uma origem na Grécia? E não é qualquer Grécia, é a Grécia antiga. Mas isso ocorre em todas não, né? Perdão. Ocorre na civilização oriental também. Há essa visão lá de que o início da filosofia, o início do pensamento filosófico se deu lá? Certamente que não, né? Você não vai entrar numa aula na graduação, né, em Pequim, né, em Nova Delhi, e o professor lá certamente não vai dizer que toda a filosofia começa na Grécia. Não é verdade? Sim, sim. Sim, professor, mas isso aí se deve, em parte, ao que a colega falou aí, desse perigo porque eu vi essa questão da história única, foi uma disciplina, outra disciplina também, como a colega falou, de uma escritora nigeriana, Chimamanda, eu acho, que ela fala, tem uma palestra que o título é O Perigo da História Única, e ela trata justamente desse aspecto de que a cultura ocidental, né, por conta das questões do desenvolvimento deles, de dominar, de dominador das colônias, de a expansão da cultura, colocou a história de que todo pensamento é ocidental, todo pensamento nasceu no Ocidente. E aí, inclusive, até interessante essa palestra dessa escritora nigeriana. E aí, eu creio que deve ser isso. Isso, seria até legal você compartilhar o link, porque eu sei que tem um TED Talk, né? Tem um vídeo no YouTube em que essa escritora explica bem direitinho, assim, bem didaticamente, numa fala. Não sei se você já viu também esse vídeo. Sobre esse assunto, né? O perigo na história única. Lorena, pode falar. Eu acho também que, eu posso estar errada, mas é que essa coisa da tradição escrita, ela pode colaborar muito com isso, né? Já que, por exemplo, lá nos países africanos, a oralidade é um marco muito forte. Então, se você tem uma cultura, um saber que é passado por meio da oralidade mesmo, ele acaba se perdendo, né? De algum modo,
principalmente depois da colonização. Então, quando você tem um registro de livro, acho que a coisa fica mais assim marcada, né? Sim, Fica sim. mais marcada. Existem limites materiais, né, para a transmissão do conhecimento, para a preservação do conhecimento. Ou mesmo, eu diria assim, não tanto preservação, mas transformação do conhecimento. Porque Sim. o personagem principal da República é Sócrates, que, é claro, é aquele filósofo que representa essa cultura oral, né, de vamos conversar e eu vou ser chato pra caramba, eu vou mostrar que você cai em contradição o tempo todo. Não é isso que Sócrates está fazendo? Ele está Sim. conversando com pessoas, ele está fazendo perguntas, ele está apontando contradições na fala, na expressão verbal dos outros. E Platão está trazendo isso para o texto escrito. E é lógico que o texto escrito ele já é uma outra forma de expressão e ele já muda muito o pensamento. Muda muito como vai se ler depois, como vai se construir depois, como vai ser possível citar, interpretar de diferentes maneiras. Ele constrói um tipo de estrutura argumentativa e de tradição distinta. Né? Então, é inevitável que o meio influencie, né, como o conhecimento se desenvolve. Meio, eu digo, né? Meio oral, meio escrito, ou então aqui o meio audiovisual, online. Né? O instrumento, ele tem um peso muito grande, né, em como o conhecimento se desenvolve, se constrói. Então, de forma resumida, a gente pode destacar, né, que existe um grande risco de etnocentrismo, né, nos discursos sobre a filosofia. Né? Em outras palavras, um uso da história da filosofia para reforçar uma narrativa de relação étnica. Né? Então, a ideia de que a Europa é uma espécie de berço da civilização, e aí você vai na Índia e o professor lá na Índia vai dizer assim, não, na verdade o Vale do Indus aqui que é o berço da civilização, do pensamento, da filosofia, e lá na China outros vão dizer, não, mas aqui já tinha muito mais tempo, antes também, grandes filósofos, e a mesma coisa pode se buscar fazer na África, no pensamento ameríndio. E é claro que a gente não pode dizer assim que todos estão certos e todos estão errados no mesmo grau, justamente porque como isso foi usado, digamos assim, né? O imperialismo dos Estados europeus é diferente do imperialismo chinês, do imperialismo otomano, do imperialismo asteca, né? Então, tudo isso pode ser questionado, ainda que a gente não possa aprofundar muito essa discussão nesse momento. A palavra e a definição de filosofia, ela é algo que não é em conteste, não é unânime. O que significa filosofia? Tá? Por quê? A gente pode usar o termo filosofia para descrever diferentes tradições do pensamento. Tá? Então, a gente pode pensar filosofia ameríndia, filosofia da China antiga, da Grécia antiga, de vários lugares, de diferentes culturas. E aí, nesse sentido mais amplo, não existe uma fronteira clara entre filosofia e cultura, ou entre filosofia e tradição de pensamento. Né? Como os antepassados pensavam sobre,
ou justiça, ou ética, ou o que é certo e o que é errado, o que é bonito e o que é feio. Tudo isso pode ser descrito como uma espécie de pensamento filosófico, não é verdade? Mas aí a gente vai, digamos assim, abrir mão de uma fronteira clara entre o pensamento filosófico e o pensamento tradicional, costumeiro ou religioso. E se a gente quiser fazer essa distinção, aí as coisas começam a ficar mais complicadas. E aí começa a surgir algo de interessante, não na civilização ocidental, não na Grécia antiga, dos clássicos, mas em determinados momentos específicos de alguns lugares em que ocorreram mudanças significativas nas relações de poder dentro da cidade. Do que eu estou falando? Nessa tal Grécia antiga, tinham centenas de cidades independentes, cidades-estado, com muitos pensadores, professores, que a gente pode chamar assim, né, de filósofos. Mas o que a gente realmente está buscando ali como referência é alguma coisa que aconteceu em Atenas, né, em todas as outras cidades gregas. E num período muito peculiar da história grega, da história de Atenas, né, que envolve uma certa derrubada de instituições tradicionais, né, vinculadas a um domínio da oligarquia na cidade. Quer dizer, a maioria das cidades gregas naquela época, na antiguidade, era dominada ou por reis ou por oligarquias, né, grandes chefes de famílias poderosas, ou por uma combinação dessas duas coisas. Famílias poderosas que elegem um rei ou dois, às vezes tinha uma diarquia, né, dois reis ao mesmo tempo, ou então uma espécie de senado, né, dos gerontes, os velhos, né? A mesma palavra que a gente usa para geriatra, né, aquele que cuida dos velhos, os gregos usavam, né, para se referir a uma gerontocracia, um governo dos mais velhos, mas não qualquer velho por idade, mas os velhos da cidade, aqueles que dominam as famílias mais antigas e mais poderosas. Esse era o tipo de instituição tradicional grega. O governo dos mais poderosos, das famílias mais antigas, das famílias com mais poder, que tinham mais domínio sobre a terra, que tinham, portanto, escravos, que tinham uma força econômica dentro da cidade, tinham uma força tradicional e tinham, né, um controle muito forte de como era gerida a religião na cidade. Tá? Porque esses chefes de famílias poderosas também eram sacerdotes, sacerdotes para as suas famílias, para os seus deuses familiares, quer dizer, eles honravam seus ancestrais como figuras heróicas, semidivinas. Muitas famílias, inclusive, diziam que eram descendentes diretos de deuses, né? E justamente por esse status privilegiado, não só economicamente, né, mas também nesse sentido do discurso religioso, eles tinham uma participação muito forte em como era exercida a religião na cidade. Essas eram as instituições tradicionais gregas. E daí nós não temos grande diferença de um pensamento filosófico nesse contexto e em outros
outras cidades ali do Mediterrâneo, ou da Babilônia, do Egito. Mas acontece alguma coisa de particular ali na história dessas cidades. Ocorrem revoluções populares em que o poder dessas elites tradicionais não é completamente abolido, mas é legalmente limitado. E uma vez que e essa limitação ocorre pela extensão de direitos legalmente estabelecidos ao grosso, digamos assim, da população que tinha chamado direito de cidadania. Tá? Então, aí que nós estamos vendo, digamos assim, a origem da democracia na Grécia Antiga, né? Tem a ver com esse rearranjo das instituições. Não mais somente os grandes chefes das famílias mais poderosas mandando na cidade, ou então um tirano, um rei mandando na cidade, mas agora a população com direitos de cidadania estabelecidos tendo poder e influência dentro da cidade. Então, existe uma mudança nas relações de poder aí. E isso cria uma instabilidade nessa sociedade. Há uma abertura para importação de novos deuses, novas ideias, novas pessoas. E tudo isso ao mesmo tempo em que existem guerras, existe uma expansão marítima, comercial de Atenas, várias coisas estão acontecendo. Então esse é o contexto que antecede, né? que antecede Sócrates, que antecede essa mudança na forma como vai se pensar o conhecimento nesse contexto da Grécia Antiga. Mesmo eu trazendo vários fatores, várias coisas complicadoras, ainda assim isso é uma simplificação. Então a coisa é bem mais complicada do que isso, mas eu sei que já está ficando muito complicado, né? Até aí essa história é familiar para vocês? Sim, professor. Então, vejam, por exemplo, assim, no primeiro parágrafo do livro, né, você diz assim, é algo assim como: desci ontem ao Pireu, né, com Glaucon, filho de Ariston, para oferecer minhas preces a Deus, né, desejoso de ver como celebram a festa, porque faziam pela primeira vez. Fiquei encantado com a procissão dos habitantes, né, os naturais da terra, mas a dos traços não era menos bela ou menos impressionante. Isso parece uma contação de história meio aleatória, mas vejam aqui que a cidade agora está recebendo deuses estrangeiros, né? Está recebendo culturas estrangeiras, e tem uma pessoa dizendo assim: é muito bom os costumes locais, tá? Mas os costumes trazidos por outras pessoas que vêm de longe, tratados por muitos como bárbaros, né? Quem vem da Trácia, na região ao norte da Grécia, era tido como bárbaros. E aí Sócrates está dizendo: não, achei tão bom quanto. Então a gente já tem aí um exemplo no primeiro ponto de que as pessoas estão começando a relativizar a qualidade, a superioridade da sua própria tradição. Enquanto que antes era uma obrigação cívica o quê? Acreditar que a sua tradição religiosa, a sua forma de proceder com os costumes, com a moral,
com o comportamento, necessariamente é superior à dos demais. Pireu é a região portuária, na periferia, digamos assim, de Atenas. Né? Atenas é uma região mais alta, a famosa Acrópole. Então, a cidade está numa região alta, fortificada, bem defendida, e o Pireu é uma região baixa, região portuária. Nessa região portuária é onde, né, existe ali o comércio, onde se faz negócio. Então, Platão está descendo, né? Ele está saindo lá das alturas, né, e está indo para um local onde a vida se mantém, se faz. Tá? Onde você vai comprar peixe, onde você vai fazer negócio. E o tempo todo vocês veem como são identificadas as pessoas. Né? Ele está indo com Glaucon, que é filho de Ariston. Ser filho de alguém é muito importante porque diz o seu lugar na sociedade. Não sei se vocês já ouviram isso. Você é filho de quem? Mas em sociedades mais tradicionais, isso é muito importante. Tá? Porque é a sua filiação, a relação de qual família que você vem, que tem muito a dizer sobre qual que é a sua posição em sociedade. Então, você é identificado, né, e a gente, claro, naturaliza isso, incorpora isso no sobrenome. Né? Nossos sobrenomes respondem isso para a gente, sem nem a gente precisar falar. Então, os sujeitos, quando eles são... tem que anotar toda a relação familiar, senão a gente se perde, de fato, porque eles são identificados pelos quem é filho de quem, porque isso é muito importante. Né? E aí, quando eles iam voltar, né, para casa, vem lá o Polemarco, filho de Céfalo, manda o seu escravo atrás. Então, veja, aqui a gente já vê que é uma cidade, primeiro, que está incorporando deuses, culturas, ideias estrangeiras. Né? É uma cidade que a relação familiar de filho de quem é muito importante na definição de quem é quem. Né? Tem uma diferença entre os habitantes da terra, os cidadãos, e os estrangeiros. Essa diferença, legalmente, é muito importante, porque as leis, claro, de Atenas tratam de forma distinta os cidadãos e os estrangeiros. Mas Sócrates já está relativizando a justiça disso, já está dizendo, não, mas o culto dos estrangeiros é tão interessante quanto o culto dos habitantes locais. Então, ele trata como equivalentes. E, logo no primeiro parágrafo, a gente já vê essa é uma sociedade marcada pela escravidão, né? Escravocrata. É lógico que hoje, talvez a gente considere natural que uma pessoa rica tenha um empregado que vai ser mandado na frente para dizer, para lá aquele sujeito que eu quero falar com ele. Aí o empregado vai lá e cumpre com as ordens do patrão. Né? Então, os gregos, ao olharem a nossa sociedade, eles também veriam coisas muito parecidas com a escravidão, né, na relação empregatícia. Mas é muito importante destacar que não é óbvio, não é a mesma coisa, e na Grécia Antiga, na estrutura dessa sociedade, essa hierarquia entre cidadãos das famílias importantes, cidadãos das famílias menos importantes, estão acima dos estrangeiros. E os estrangeiros livres estão acima dos escravos. Então a gente já vê uma sociedade altamente hierarquizada aí. Não é nem de longe uma sociedade igualitária.
Até aí, tudo bem? Conseguiram pegar essas informações, essas nuances do texto? Tudo tranquilo. Legal, né? Então, esse formato de texto é muito intrigante, interessante, porque parece que, assim, Sócrates é um chato, e que as pessoas adoram, né, o chato. Por que ele é o chato? Porque ele digamos assim, conhecido como imbatível, né, no debate, na argumentação, na esperteza do uso da fala, né? E os personagens dessas histórias que eles estão envolvidos parece que gostam muito disso, né? Como quem busca e tem uma admiração pelo uso da argumentação. Né? Por isso que muitos usam esses autores clássicos, né, para formação em retórica, né? Quem quer ser assim, quer advogar e quer desenvolver a sua argumentação, usa muito esses autores clássicos. Né? Então, vocês vejam aqui, basicamente, o Polemarco, filho de Céfalo, uma pessoa importante daquela um comerciante rico, né, manda que parar, né, Sócrates que está voltando para a cidade, não, venha, fica aqui na nossa casa, nós queremos recebê-lo, e nós queremos a sua presença, né, porque Sócrates é tido como um professor, né, como alguém que, digamos assim, seria um convidado de honra, né, iria divertir as pessoas, todo mundo quer saber o que Sócrates fala, porque ele é muito famoso na sua forma de argumentação, e imediatamente eles partem para uma argumentação, né? Eles dizem assim, veja, né, nós somos muitos aqui, e você, né, agora é obrigado a vir com a gente. Claro, em tom de brincadeira, mas já entrando nessa argumentação e já trazendo uma coisa que é muito fundamental para o pensamento grego, e que não é diferente hoje em vários contextos, que é essas são sociedades fundadas por atos religiosos, fundados por relações econômicas e tal, mas também a gente não pode esquecer pela guerra. Tá? E é absolutamente naturalizado no mundo antigo, em vários contextos até hoje no cenário internacional, de que a força faz o direito. Tá? Então, hoje muitas pessoas estão discutindo assim, por que Putin invadiu a Ucrânia? E aí tem milhões de explicações e não sei o que e tal. Fundamentalmente, porque ele achou que ia ganhar. Ele achou que tinha força suficiente para dominar o outro. E, uma vez estabelecida uma vitória completa, uma vez estabelecido um fato consumado, a força vai depois acabar sendo reconhecida, eventualmente, como jurídico, como correto, como justo. Já ouviram esse tipo de argumentação? Até muito do direito tem a ver com isso, né? Até hoje, assim. Então, se uma coisa for tomada, mesmo que pela força, e a pessoa domina aquele terreno por muito tempo, o que acontece com a posse desse imóvel? Né? Então, isso não nos é uma coisa muito estranha. Tá? Então, o primeiro argumento lançado é: você tem que vir conosco porque você não tem opção. Nós somos mais fortes, estamos em maior quantidade, então você tem que fazer o que nós queremos. Essa é a relação talvez mais antiga, né, de estrutura de uma sociedade. Nós
Você tem que fazer o que nós queremos, porque nós somos mais fortes. Nós estamos num número maior. E aí Sócrates diz assim, não, mas eu não posso, em vez de usar a força, eu não posso usar argumentos para persuadi-los. Ele traz esse contraponto, né, de será que ele não pode ir para além da força nas relações? E aí eles não percebem que esse é o anzol da armadilha de Sócrates. Né? Eles dizem assim, não, mas se nós não quisermos ouvi-lo, a sua argumentação não vai resolver nada. Então a força vai dominar. Só porque eles estão querendo forçar Sócrates a ficar justamente para ouvi-lo. Justamente para ouvir essa argumentação. Então eles próprios, ao usarem o argumento da força, caem em contradição. Então, vocês veem que esse, logo na primeira página, logo no primeiro ponto, vai ser sempre a linha, o método socrático. Né? Ouvir o que o outro tem a dizer. Sempre começa com o ouvir. Né? E depois apontar as contradições entre o que a pessoa quer e aquilo que ela está falando, argumentando. Identificando essas contradições. Aí vejam, claro, Sócrates vai para casa, onde ele vai ser bem recebido pela elite, digamos assim, daquela sociedade. É a casa de Céfalo, que é um nome bem peculiar, né, que se refere à cabeça. É um nome bem alegórico. Tá? Céfalo, cabeção, né? É o chefe da família, é a cabeça daquela estrutura familiar. Tá? Então, por isso que muita gente pensa assim, será que ocorreram mesmo esses diálogos? Existiam mesmo essas pessoas? Ou não são, assim, nomes alegóricos para representação de ideias, de questões, de problemas, e tudo indica que há uma certa mistura, né? Que Platão pega personagens reais, pega eventos que realmente ocorreram, mas mistura com um vocabulário, com alegorias. Não sei se vocês já tiveram alguma discussão sobre isso anteriormente. Bom, e aí, como vocês podem imaginar, nós temos a apresentação de diversos personagens, é muito fácil a gente acabar se confundindo com cada um deles, né? Mas vejam que as pessoas são apresentadas. Bom, o filho de Céfalo é Polemarco, seus irmãos Lísias e Eutidemo, e com eles tem convidados, né? Trasímaco, Calcedônio, quer dizer, Trasímaco, ele é um cidadão de uma outra cidade. Então, esse é o seu status legal, ele está ali como convidado. Né? Quem mais? Carmântides, o Peânio já é uma outra cidade, menos importante. Clitofonte, filho de Aristônimo. Esses nomes são terríveis, né? Mas, filho de uma outra pessoa importante. Tá? Então, assim, eles identificam os personagens, as pessoas, mas vejam, cada um no seu lugar, cada um na sua posição bem identificada. Né? Céfalo, que é o pai, é o chefe da família, ele tinha uma coroa na cabeça porque ele estava realizando um sacrifício. Né? Sacrifícios que podem envolver derramar um vinho ou aguardente sobre um altar para saciar a sede dos ancestrais, né? Ou colocar ali comida, ou então propriamente sacrificar um animal. Né? Existem todos esses diferentes tipos de sacrifícios na religião tradicional grega, que não é muito diferente de religiões contemporâneas.
tá? Que envolvem honrar os ancestrais ou as divindades que são próprias, ou da família, ou do grupo ao qual a família pertence, ou à cidade. Tá? Então, frequentemente, esses sacrifícios são a deuses particulares, não aos deuses públicos que digamos assim, são deuses de todos os lugares, né, como Zeus, né, dos céus. Então, o chefe da família, ele é também o sacerdote, ele é também o responsável pela religião doméstica. E o Céfalos, ele é um desses velhos que representam a elite ateniense, as elites gregas de maneira geral. E Sócrates, né, como convidado, assim, super inconveniente, ele olha para o estado senil de Céfalos, assim, olha, Céfalos, me mate essa curiosidade, eu sempre fui muito curioso para saber como que é ser tão velho, né? Talvez um dia eu chegue lá, então eu quero saber de você como é que é ser velho pra caramba. E Céfalos traz uma posição assim relativamente bastante tradicional do mundo grego, a ideia de que com a transformação do corpo, né, da juventude para a velhice, a pessoa é menos dominada pelas paixões, pelos encantos, pelos desejos, e aí pode apreciar mais a conversa, tá? Ouvir uma história, contar uma história, participar da argumentação. E aí, uma vez, reduzindo o impacto, digamos assim, das paixões que dominam o corpo jovial e apreciando mais a conversação, aí o sujeito se torna mais sábio, talvez até mais racional, e aí existe uma certa argumentação trazida pelo velho, né, a favor do governo dos velhos, né, daqueles que são mais moderados. E ele diz, é claro, que a velhice muitas vezes é vista como ruim, como um problema, mas que aqueles que têm essa sabedoria, esse caráter, sabem, né, viver usufruir dessa velhice pelo que é de bom, né? Essa ideia de se ver livre das paixões é se ver livre de uma tirania. Então, isso vai influenciar muito, né, a filosofia, inclusive moderna, com a ideia de que nós somos escravos das nossas paixões. Em outras palavras, a gente pode escolher fazer A ou B, e eu posso dizer assim, eu escolhi B porque eu quis, certo? Eu escolhi chocolate ao invés de morango porque eu quis. Mas nós não temos a liberdade de querer o que a gente quer. A gente não escolhe esse querer. Esse querer é uma imposição, né? Então, fazer as coisas com base no querer não é diferente de uma escravidão ou uma tirania. Essa é uma linha de argumentação que é bastante confusa, digamos assim. É fácil de ver algo como intrigante ou contra-intuitivo, pelo menos. E não é por acaso que isso frequentemente é usado para dizer assim, a democracia, né, a vontade popular, muitas vezes vai ser tirânica, porque ela é simplesmente baseada numa vontade. E fazer as coisas com base na vontade não necessariamente vai ser de acordo com a razão.
né? Então, percebam esse antagonismo entre esses elementos de vontade baseada nas paixões, nas emoções, naquilo que vem do corpo, e razão, né, que vem da supressão dessas vontades do corpo e vem do uso da razão, que se expressa através do diálogo, da conversa, do raciocínio, que vai se aperfeiçoando pela deliberação. E como Sócrates diz que estava querendo, né, continuar essa conversa maravilhosa, ele estimula, né, a conversa dizendo assim, não, mas será que você não está usufruindo bem a velhice não por conta do seu bom caráter, mas porque você é rico, né? Porque você tem dinheiro, e aí, tendo a riqueza, você consegue viver bem na velhice? Em outras palavras, né, o privilégio desses chefes de família dentro da cidade para governar a cidade, entre aspas, com sabedoria, com base na deliberação, no diálogo entre os chefes de família. Será que essa posição privilegiada, em vez de ser baseada justamente nessa ideia de superioridade da razão, não é simplesmente uma reprodução do privilégio da riqueza? E não tem nada a ver com a razão, mas tem a ver com essa riqueza? E o Céfalos responde de maneira interessante, diz, não está completamente errado isso. Mas mais importante é o que a gente faz com essa posição de privilégio. Tem uma resposta assim, intermediária, né? E ele fala que mais importante do que o fato dele ter riqueza é o fato dele não se importar muito com a riqueza. Isso também é uma coisa que a gente ouve até hoje, né? Assim, eu já vi muitos eleitores falarem isso, assim. O sujeito ele não vai roubar porque ele já é rico, né? Então ele já tem a riqueza, então ele não está submetido à busca pela riqueza. Então a riqueza lhe dá uma maior liberdade, digamos assim, lhe reforça o caráter, né? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de argumentação. Ou a ideia de que a riqueza é necessária para uma justa deliberação, e aí o contrário também é importante. Se a pessoa não tem a riqueza, não tem os meios de viver economicamente de forma autônoma, aí é até perigoso que ela tenha direitos políticos de voto, de participação, porque ela vai usar a sua ganância, a sua necessidade de mudar a sua situação econômica para interferir nas leis, na política. Consegue identificar esse tipo de raciocínio? Essa é uma das visões de mundo que estava presente ali no mundo antigo. Então, o que Sócrates está fazendo, né, quer dizer, o que Platão está fazendo através de Sócrates, é ir identificando diferentes visões de mundo dentro da própria sociedade grega. Ele não está dizendo a justiça é isso, ou o estado ideal é esse. Muitas pessoas já começam pelo fim, ao ler Platão. Já começam buscando a definição de justiça, buscando a definição do Estado, da República, e eu vou dizer para vocês, as conclusões de Platão não são importantes. Tá? Para a gente. É mais importante o processo que ele faz, o quanto que ele vai explorando essas diferentes visões. Porque se a gente pegar as conclusões de Platão e incorporá-las como um conhecimento,
a gente não vai estar fazendo nada muito diferente do que esses próprios personagens já estavam fazendo à época, que é pegar os autores anteriores e tomar como verdade, tomar como parte de uma tradição verdadeira. E o que Sócrates está fazendo aqui é ouvindo o que cada um tem a dizer sobre as suas tradições, sobre o que acredita ser certo, e apontando as contradições, os problemas em cada uma as imperfeições em cada uma dessas crenças. Então vejam, o primeiro personagem, Céfalos, ele é um velho, ele é rico, ele é poderoso, ele é chefe de uma família, ele está numa posição privilegiada dentro dessa sociedade, ele acredita que tem um papel de destaque, deve ter um papel de destaque importante, não só por ser rico, poderoso, mas por ser mais velho, e por ser mais velho ele é mais sábio, ele já não está mais submetido nem às emoções de querer vencer, de querer dominar os outros, ou de querer se reproduzir, e também não está dominado pela busca por riquezas. Então ele ele representa esse ideal do membro de uma assembleia de cidadãos mais velhos. Tá? Ele diz, inclusive, num certo momento, que assim, os homens de minha idade reúnem-se muitas vezes, né? Eles fazem as assembleias, eles se encontram, né, para deliberar. E eles acreditam que outrora se vivia bem, né? Que antigamente as coisas eram melhores. Então, isso é um arquétipo da posição do elemento conservador numa arena política. Hoje nós temos, por exemplo, a figura dos senadores. Senador, né, vem de senex, que significa senil, velho. Né? Então é a versão latina desse modelo da gerontocracia. E o senador, a instituição na República Brasileira do Senado, ela é uma instituição moldada para conservar, né? Para ser o elemento conservador da sociedade. Não é por acaso que de 3 senadores por estado, nunca há uma mudança completa em um ciclo de eleições. Em 4 anos, elege-se 2, depois elege-se 1, e sempre existe uma continuidade parcial dos senadores que têm um mandato de 8 anos. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Então, a instituição ela é feita para representar essa âncora, digamos assim, numa sociedade. E aqui nós estamos vendo esse personagem que representa esse arquétipo da figura conservadora. E, basicamente, ele menciona o dever, né, de falar a verdade, de cumprir com as promessas, de cumprir com os juramentos e de pagar as suas dívidas. Tá? Tanto para com os deuses, e aí os sacrifícios na religião tradicional grega, eles são parte de um pacto. Né? Eu não deixo os meus antepassados sofrerem com sede e fome, que isso era muito destacado nas histórias gregas, né? Então eu vou lá, vou honrar os meus ancestrais e eles vão me dar uma bênção, vão me proteger, vão andar comigo onde eu for, eu não vou estar sozinho, porque eu vou ter ali os meus ancestrais junto comigo, porque eu honro esses ancestrais e eles vêm comigo. Existe uma espécie de pacto reforçado pela religião, pelo sacrifício. Então, você agir dentro da religião, você agir em conformidade, é você pagar as suas dívidas. Dívidas para com os deuses, para com os ancestrais, e aí isso se transporta para as relações sociais. Eu pego alguma coisa emprestada, eu faço uma promessa, um juramento de que eu vou devolver.
esse juramento ele envolve um elemento sagrado, porque eu juro, né, diante de uma estátua, de uma deusa, eu juro diante de uma promessa que eu digo que eu quero que caia um raio na minha cabeça se eu descumprir com o meu juramento. Então, o juramento ele faz parte de como as relações jurídicas vão se formar nesse contexto de obrigação. E aí não é por acaso que eles acreditam que a dívida é algo tão forte, os juramentos são algo tão forte, que a escravidão é uma consequência direta desses juramentos, do descumprimento de um juramento, de pagar. Então, se o sujeito faz uma dívida e não paga, ele está violando algo que é sagrado, algo que é fundamental para as relações sociais, e ele pode ser escravizado como uma, digamos assim, resposta jurídica a essa quebra do juramento. Então, para o arquétipo do homem velho, conservador, chefe de família, rico em Atenas, a justiça é pagar as suas dívidas, é cumprir com seus juramentos, é não mentir. E aí reconhecer, de certa forma, a ideia de propriedade. Já ouviram essa definição de justiça? Dar a cada um o que é seu? Vocês acreditam que existe relevância nessa definição? Em resposta à primeira definição sugerida de justiça, de que seria cumprir um juramento, dar a cada um o que é seu, falar a verdade, tudo isso basicamente é pagar as suas dívidas. Dívida num sentido literal, mas dívida também no sentido simbólico. E dívida significa culpa, significa obrigação, cumprir com as suas obrigações, com seus deveres. Essa é a definição de pagar as suas dívidas. Diante dessa primeira definição, Sócrates traz um elemento que vai ser muito influente no método filosófico até hoje, que é a ideia de que uma definição ou ela precisa ser perfeita, universal, e, portanto, sem exceções, ou ela não é uma definição adequada. Conseguem perceber isso? Então, no texto ele fala assim: muito bem, Céfalo, mas no que tange a essa justiça de que falamos, que vem a ser ela? Dizer a verdade e pagar as dívidas? Nada mais? E mesmo aí não haverá exceções? E esse é o ponto que vocês devem perceber, né, que é um ponto fundamental de toda a filosofia platônica e de grande parte da filosofia, digamos assim, ocidental, é a ideia de que uma boa definição é aquela definição que não possui exceções. E que apontar exceções é apontar a imperfeição
do conceito, da definição. Vocês conseguem perceber isso? E a influência disso? Alana, você consegue ver isso ao longo do texto? Consigo, professor. O método socrático, ele consiste nesse processo de questionamento constante até a maêutica, né? O parto das ideias. Então, querendo ou não, no texto, a forma como foi construído e a forma como Sócrates aparece enquanto personagem, dá para ver bastante desse método socrático no texto inteiro. Ele sempre questionando proposições, ideias e conclusões, e a partir dela encaminhando para alcançarmos novas conclusões, mesmo que seja, como aconteceu ao momento do texto, a nova conclusão que a gente não tem conclusão nenhuma. Então, dá para ver bastante essas marcas durante o texto inteiro. Isso. E essa é uma forma de proceder que é positiva, é negativa, ela é dogmática, ela é crítica? Como que você entende isso? Eu acredito que é uma perspectiva, é uma forma, mas não é a única forma. Então, sempre quando a gente vai analisar algum conceito, algum entendimento sobre o mundo e etc., a gente pode fazer uso, é importante, muitas vezes esclarece questões e aponta problemas em proposições que a gente não tinha pensado antes. Então, é uma forma válida, mas não é a única forma. A realidade é uma realidade complexa e muitas vezes não existe uma proposição válida, um enunciado válido para todas as situações possíveis. Então, a resposta absolutamente perfeita, principalmente hoje, num mundo tão complexo, com questões sociais tão complexas e distintas em cada lugar, é muito difícil a gente encontrar uma verdade universal. Então, faz parte, eu acredito que é um método que pode ser utilizado sim até hoje, mas é insuficiente para abordar o que a gente precisa abordar hoje. Então a gente pode integrar. A palavra-chave da contemporaneidade, de qualquer pessoa que observe o desenvolvimento científico, que observe o desenvolvimento social, econômico, político da humanidade, né, do planeta, a palavra-chave é complexidade. Não é mesmo? Para quem observa um habitat natural na biologia. Vamos analisar 1.000 metros quadrados de terra no meio da floresta amazônica. O que a gente vai ver ali é uma enorme complexidade nas relações. A folhinha que cai da árvore, cai no chão, vai apodrecer, vai ser consumida por bactérias e fungos, e esses vão produzir os nutrientes para o solo, que vão ser úteis para outras plantas, que vai servir para outro animal, esse animal vai distribuir a semente. E aí um quadradinho de terra já é extremamente complexo. E aí a gente faz o zoom out dessa experiência e a gente vê que a nossa sociedade é extremamente complexa. Que as relações econômicas, políticas, sociais, tudo é marcado pela complexidade. E a complexidade vai impor para todos nós, observadores, cientistas, pessoas que vão buscar desenvolver proposições baseadas no conhecimento racional, vai impor que a gente adote uma postura relativista. Quer dizer, que uma solução para um problema vai ser dependente daquele contexto. Portanto, vai ser uma solução relativa. Não vai ser uma solução absoluta. Não é verdade? Então, qual é a resposta absolutamente correta para? Qual é a forma mais rápida de sair da sua casa e ir para a faculdade?
E aí a resposta vai sempre ser depende do trânsito, depende dos meios que você tem, se você vai a pé, se você vai de bicicleta, de carro, de ônibus, o que existe à nossa disposição, quais são os recursos. Por quê? Porque essa é uma pergunta que parece simples. Qual que é a forma mais rápida de chegar? A frase é estruturada de maneira simples, mas ela se refere a uma coisa infinitamente complexa. Então, a resposta necessariamente vai depender de vários outros fatores. É assim que a gente pensa a ciência contemporânea. E é assim que nós devemos pensar a racionalidade contemporânea, pressupondo complexidade nas relações, dependência de contexto. E não é assim que se pensava no contexto filosófico da Grécia Antiga. Pensasse justamente o contrário, de que qualquer solução, para ser uma verdadeira solução, precisa ser absoluta e, portanto, universalmente válida. Agora eu vou moderar um pouco o que eu acabei de falar. Não é que isso era o pensamento dominante na Grécia como um todo, ou de todos os filósofos, não. Mas isso é a contribuição do idealismo platônico, tá? De que as ideias verdadeiras, elas são ideias perfeitas. Então a gente vai estar explorando o mundo das ideias. E essa vai ser a importante distinção entre as ideias e a realidade da experiência, que é uma realidade das aparências, né? Então, isso vai nos trazer uma crise, digamos assim, né? Porque Platão, ele parece estar buscando definições perfeitas. A definição perfeita de justiça, de Estado e tudo mais. E aí nós vamos analisar essa dimensão do ideal, né? O idealismo, o mundo das ideias, o mundo da razão. E vejam o quanto que isso é influente até hoje, o quanto que as pessoas não buscam por definições perfeitas de justiça ou as interpretações absolutamente verdadeiras da Constituição, das leis, do que deve ser o Estado brasileiro. As pessoas rapidamente fazem esse salto da busca pelas ideias perfeitas para a realidade. Vocês já viram isso acontecendo? Já viram um tipo de expectativa de que a gente pode, ao mesmo tempo, definir ideias no absoluto e fazer coisas com essas ideias? Aplicar isso às leis, ao direito, à Constituição, a um julgamento no judiciário. Mas a distância entre essas coisas é enorme. E o método socrático, ele pode ser visto de duas formas muito diferentes. Uma forma é a reforçar essa busca pelas definições ideais. Então, eu vou usar o método socrático da dúvida, apontando as exceções, justamente como um instrumento para eu eliminar as ideias erradas, justamente porque as ideias erradas são as ideias que possuem exceções, mas eu vou fazer isso para chegar à definição perfeita. E a definição perfeita vai ser absoluta, vai ser verdadeira, vai ser universal. Então, é usar esse método socrático para reforçar a ideia do perfeito, do absoluto, do idealismo. Agora, a gente pode usar o método socrático para fazer somente aquilo que Sócrates estava fazendo nessas historinhas.
é desconstruir a certeza que os personagens têm a respeito das suas próprias definições. Percebem? Então, nessas histórias, Céfalos, Trasímaco, Polemarco, cada um desses personagens está muito seguro acerca das suas próprias definições de justiça. E Sócrates não está dizendo que tem uma outra definição que é melhor, que é mais justa, que é perfeita. O que ele está colocando em dúvida a certeza desses postulados. Tá? E colocar em dúvida a certeza desses postulados é algo que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento do conhecimento, mais do que afirmar coisas com certeza. Aí eu não sei se vocês concordam comigo. Aí também não precisa concordar. Uma das demandas mais fortes que a gente tem enquanto estudantes é que a gente tenha uma experiência em sala de aula, uma experiência universitária, em que a gente tenha respostas claras, em que a gente tenha as definições. Então, justiça é tal coisa. A posição de Sócrates ou de Platão é essa. A gente tem uma fome por definições absolutas e sem exceções. E a gente vai ter que lidar com isso, com essa expectativa de respostas certas. Bom, eu espero que até semana que vem, né, na segunda-feira, dê tempo de todo mundo ler os textos de maneira mais completa. E eu vou pedir para que vocês tragam as questões sobre como que cada um desses personagens traz uma definição de justiça, os seus posicionamentos e assim por diante. Tá? A gente vai categorizar melhor na próxima aula essas diferentes posições. Certo, gente? Mais uma pergunta sobre a aula de hoje? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Laís, vamos ver. Será que você consegue falar ou está aí no silêncio? Aqui que eu ainda estou na biblioteca. Mas eu vi que no Ava tem desculpa, eu não estou não tô conseguindo ouvir. textos que você fala que são obrigatórios para a segunda semana. Tá. Já anotei aqui qual era o texto. Tem o capítulo 2. Não está conseguindo me ouvir mais? Sim. Ok. Mas a pergunta era sobre a leitura obrigatória, né? Isso mesmo. Dois capítulos da República. E depois a gente vai entrar em Aristóteles. Mas Aristóteles provavelmente fica para a semana seguinte. Tá bom, gente? Isso aí. Então tem pessoal entrando já no horário da aula seguinte. Então é isso, eu vou encerrar a gravação e a gente conversa na semana